nosso Deus. Nós vamos então, vai falar o teu coração no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Glória a Deus, amém? Amém. Versículo 15. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Amém? Amém. O que Jesus está falando? Que não falará mais em figuras, em comparações. Amém? Por que Jesus está dizendo isso? Porque a missão do Consolador, que é o Espírito Santo, foi derramado sobre a terra. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E o corpo da igreja, o Espírito Santo, ele trabalha. As pessoas vêm para a igreja e recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo já não fala mais em figuras, nem comparações. Amém? Mas ele fala claramente. Você que tem o Espírito Santo, muitas das coisas Deus fala com você claramente. Como, pastor, ele fala claramente? Porque outrora você não entendia a palavra de Deus. Hoje você começa a compreender aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz você ter um entendimento da palavra. Então Deus fala claramente conosco. Ele fala claramente com a igreja. Ele fala claramente com aqueles que têm o quê? O Espírito Santo. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Bendito seja Deus. Então ele fala claramente com a igreja. Ele fala claramente com o povo de Deus, amém? Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então ele não fala mais com figuras. Por figuras, ele não fala mais por comparações, amém? Mas ele fala claramente. Por que ele fala claramente? Porque nós recebemos o Espírito Santo. E nós temos uma missão a fazer através do Espírito Santo derramado sobre nós depois do batismo nas águas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Amém? Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Amém? Nós pediremos ao nome de Jesus. Só que nós já temos o livre acesso ao trono de Deus, que é o nosso Pai. Então Jesus quer que nós chegamos em confiança para falar com o Pai. Ele diz o quê? Não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. O próprio Deus nos ama. Amém? Porque nós temos crido em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, o próprio Pai ama a nós. O próprio Pai entrega a mensagem, aquilo que Ele quer para nós, diretamente, claramente. Amém? Então, Jesus está falando o quê? O Pai vai falar com vocês claramente.
E o que vocês pedirem em meu nome, o Pai responde. Amém? Porque o próprio Deus porque nós cremos em Jesus. Amém? Quem crê em Jesus, Deus o ama. Quem não crê em Jesus, não tem o amor de Deus. Porque para ter o amor de Deus, precisa crer em Jesus. Então as pessoas que falam, eu tenho Deus, mas não amam Jesus, não creem em Jesus, não tem o amor de Deus. Porque a palavra é bem clara, sim ou não? Né? Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então você tem que crer que Jesus veio da onde? Da parte de Deus. O Pai te amar. Jesus estava falando, eu vim que vocês creem em mim. Jesus estava falando para os discípulos, Jesus estava falando para o povo, eu vim que vocês creem em mim. Jesus estava na terra, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, ele estava falando para o povo, eu vim que vocês creem em mim. Eu não rogarei mais o Pai, nem falarei mais por figuras, amém? E nem falarei mais por quê? Comparações, mas falarei com vocês claramente. Por quê? Porque o Espírito Santo seria otorgado nas pessoas. Por quem? Através da morte e da ressurreição de Jesus, nós hoje temos o Espírito Santo. Jesus não anda conosco em carne, mas o Espírito Santo. Amém? E nós cremos que nós se batizamos, entregamos a nossa vida para Jesus e recebemos o Espírito Santo. Não é que nós cremos, é que Ele colocou o Espírito Santo em nós. E nós começamos a ser pessoas diferentes, ensinadas pelo Espírito Santo. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, nós não compreendemos a palavra de Deus. Quando não se tem o Espírito Santo, o que eu estou pregando, o que eu estou falando, as pessoas não entendem e interpretam tudo da maneira que elas querem interpretar. Então a interpretação da palavra de Deus é falar conosco claramente aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus. Amém? E o que nós precisamos ouvir da parte de Deus? Aquilo que Ele fala através dos ministros dele. Amém, igreja? Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Ele veio do Pai e entrou na onde? No mundo. Jesus está falando o quê? Eu vim do Pai, entrei no mundo, mas agora eu vou para o Pai. Amém? Então Jesus vai voltar para o Pai. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Olha que versículo maravilhoso. Vamos lá de novo. Vim do Pai, entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Amém? Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não pregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque era a morte de Jesus. Por isso que Jesus estava falando dessa maneira, claramente com ele, com eles. Amém? Vocês vão me deixar só. Mas eu não estou
só, porque o Pai está comigo. Isso serve para nós. Isso serve para cada um de nós em particular. Que você nunca está só. O Pai está sempre com você. Não é nós, você. Amém? Deus está sempre com você. Você pode passar a pior das situações, Deus está com você. Amém? Deus jamais vai te abandonar, porque Ele viu que você crê no Filho. E o Filho foi quem deu a vida por nós. E os discípulos agora estão sabendo que todos eles vão deixar Jesus naquele dia e naquela grande hora. Jesus vai ser o quê? Deixado por tudo e por todos. Amém? Então Jesus agora vai ser o quê? Deixado. De muitas das vezes nós queremos estar junto com esse, com aquele, ou de muitas das vezes nós vamos querer um momento, amém? Que nós precisamos de alguém conosco, e esse momento não é de estar com ninguém, amém? Porque Jesus está? Jesus está só. Jesus não está com mais aqueles que andavam com Ele, porque no momento da dor, no momento da aflição, no momento do desespero, no momento da morte, não é todos que vão estar com você, não é todos que vão estar conosco. No momento da sua pior dificuldade, você não vai ter ninguém de ser humano, mas você vai ter Deus sempre te ajudar. E o Evangelho é esse, igreja, que você confia em Deus, amém? Que você confia em Deus em qualquer situação que você passe, que você passa e você não abandona Ele, pensando que Deus te abandonou, porque a estratégia, não vou nem falar do inimigo, a estratégia das dificuldades é o quê? É dizer que Deus não está conosco, é dizer que Deus nos abandonou, é dizer que Deus nos rejeitou, é que Deus amaldiçoou a tua vida e você está amaldiçoado, mas isso tudo é uma mentira. Amém? As coisas estão dando errado na tua vida porque você é um amaldiçoado, uma amaldiçoada. Isso é mentira. Se você crê em Jesus, o Pai te ama. Não é porque o Pai te ama que Ele não vai deixar você passar as diversidades para poder ensinar e para poder... Tudo que nós passamos é louvado a Deus. Amém? Ninguém entende nada. Na verdade, Deus fala claramente, mas nós somos tão pequenos diante da presença de Deus que nós não compreendemos. Isso é para pastor, isso é para apóstolo, isso é para bispo, isso é para obreiro, isso é para os membros da igreja, isso é para todos. Todos são pequenos demais para Deus, para compreender muitas das coisas que Deus fala conosco claramente. Amém? Somos pequenos, igreja, somos ignorantes. Às vezes Deus está falando tantas coisas boas conosco e nós estamos interpretando tudo errado. Por causa do quê? Da dificuldade que você está passando. Jesus, ele sentiu essa dor. Jesus sentiu essa dificuldade, que ele diz: passa, Deus, de mim esse cálice. Se Jesus sentiu a dor, pediu para tirar essa dor dele, imagina nós. Mas isso não significa que Deus abandonou nós,
Porque nós temos Jesus passando momentos difíceis e o Pai permitindo ele passar, e o Pai permitindo ele viver, e o Pai permitindo ele chorar, e o Pai permitindo ele gemer, e o Pai permitindo ele ser humilhado, e o Pai permitindo ele ser cuspido, o Pai permitindo ele apanhar, o Pai permitindo ele tirarem a roupa dele, o Pai permitiu. Porque essa era a missão dele. Cada um de nós temos uma missão nessa terra. E a missão que Deus colocou para nós, de muitas das vezes nós vamos se sentir humilhados, envergonhados, maltratados, pisados, esquecidos, abandonados. Amém? Por aqueles ainda que está em volta conosco, que diz que nos ama, mas no momento da nossa dificuldade, eles não vão querer estar presentes conosco. Por quê? Porque às vezes nós se tornamos pessoas, posso falar? Insuportáveis de conviver. Porque nós estamos passando um momento difícil. E esse momento difícil que nós estamos passando, de muitas das vezes as pessoas vão falar conosco, nós estamos mal-humorados, nós estamos se sentindo tão mal, que a gente não quer ficar ouvindo esse nem aquele, a gente não quer ficar ouvindo muitas das pessoas. Amém? Sabe por quê? Deixa marcado aí no Evangelho de João, vai lá para o livro de Jó. O livro de Jó. Jó capítulo 3. Amém? O título diz assim: Jó amaldiçoa o seu nascimento. Amém? Amém. Porque Jó estava passando o quê? Você está como? Lamentações de Jó. Amém? Jó amaldiçoou o seu nascimento. Por quê? Porque ele tinha perdido o quê? Tudo. Ele foi morar na rua. E morando na rua ainda, ficou enfermo. Ficou com úlceras. Ficou leproso. Amém? Ele perdeu o quê? A casa, os bens, os filhos, e ainda ficou doente. E ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Olha o versículo 1. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Amém? Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Amém? Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandece sobre ele a luz. Reclamem-nos as trevas e a sombra de morte habitem sobre ele. Nuvens espante-o tudo o que pode engrandecer o dia. Jó estava num ponto. Jó estava amaldiçoando tudo da vida dele. Por quê? Por causa da dor. Imagina ele ter os filhos morrer tudo. Imagine enterrar todos os filhos de uma vez só. Enterrar um quando morre, o outro quando morre, até que vai, né? Enterrar todos de uma vez. E olhar a sua fazenda, o seu gado, tudo se acabar, tudo morrer num dia só. E ainda saber da notícia que seus filhos morreram. E nada que isso acontecer, ele perde tudo: casa, perde dinheiro, perde bens, perde tudo. Como o homem suportaria
E depois disso, ainda fica doente, fica leproso, cheira mal, ninguém consegue ficar perto dele por causa do cheiro. E Jó reclamou, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Amém? Versículo 6. Aquela noite que dela se apoderaram densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. O que Jó está falando? Que não lembro do dia do meu aniversário, não lembro os anos que chegue até o dia do meu aniversário. Por quê? A vida dele estava com dores insuportáveis de um homem viver na terra. Amém? Eu já morei na rua. A dor de morar na rua é tão grande, amém, que vocês não têm noção. Mas imagina doente, morando na rua, não tendo nada nem ninguém, porque eu dormia em cima de um papelão, em cima de uma madeira, por causa da friagem do chão. Amém? E eu me refugiava em qualquer casa abandonada, casa em construção. Eu entrava, pulava o muro para poder me abrigar. Para quê? Para se esconder do frio, para se esconder da noite. Amém? Então, igreja, a dor é insuportável. Para quem já morou na rua, para quem já passou essa situação, pode falar um pouquinho da lamentação de Jó, porque Jó está na rua. Amém? E sua mulher junto com ele. Ela estava junto com ele ou ela se separou dele? Hã? Ninguém sabe. Porque quando Deus deu tudo em dobro para Jó, deu casa, deu em dobro tudo, e deu filhos novamente, será que era a mesma mulher? Não sabe. Não adianta vir pastor, teologia, esse ou aquele falar, porque não sabe se foi a mesma mulher. Amém? Porque imagina você casada e morar na rua. Você acha que a mulher ia morar na rua com o seu marido? É complicado, não é? Mas essas coisas que Jesus fala conosco claramente, para nós ter o entendimento que até nessa situação Deus está conosco, que até nessa dificuldade extrema Deus não abandona nem o filho dele. Não é por causa disso que Deus deixou você, não ama mais você, que abandonou você. Porque Jó cria em Deus ainda. Jó, nesse momento, tinha a fé em Deus para poder viver. Amém? Tem muita gente que mora na rua e perde, amém, a razão de viver. E quando se perde a razão de viver, qualquer coisa que aconteça com aquela pessoa
ou que vem na mente dela, se for até para morrer, ela não se preocupa com a morte. Porque eu perdi a razão de viver. E eu não me preocupava se alguém ia me matar ou se eu ia ser preso. E eu saí para roubar. E nesse dia que eu saí para roubar, amém? Eu fui decidido. Se eu for preso lá na cadeia, eu como. Se alguém me matar desse mundo, eu já saio para de sofrer. Olha a minha cabeça, isso não é perder o sentido da vida? Né? Como um homem vai desejar isso? E eu desejei isso e fui. Só que quando cheguei na situação, eu não consegui realizar. Voltei e abandonei esse pensamento de roubar ou de morrer e de ser preso. Porque aquilo foi o mal tomando conta do meu interior. E quando o mal ele se apodera da tua vida, você só pensa em fazer besteira, você só pensa em morte, você só pensa em atrapalhar a vida de alguém. A sua mente, o seu corpo, você é tomado de um espírito tão ruim que tudo é ruim para você e você é a pior pessoa do mundo. Enquanto ainda Deus te ama, e você acaba desejando até comer bolotas de porcos. Por quê? O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, depois que ele gastou o dinheiro com as meretrizes, depois que ele gastou tudo, perdeu tudo, ele desejou comer, posso falar? A merda do porco. Para você ver o estágio e a situação deplorável que o homem chega saindo da presença de Deus. Amém? Mas o homem pode passar dificuldades como Jó passou na presença de Deus. Então vamos colocar duas situações. Um estava na presença de Deus, sentiu a dor e a vontade de comer merda. O outro estava na presença de Deus, morando na rua, perdendo seus filhos, perdendo tudo, enfermo, leproso, mas ainda amava a Deus. O filho pródigo amava o pai, só que ele resolveu viver a vida do jeito que ele quis, do jeito que ele queria. E tem muita gente dentro da igreja querendo viver a vida do jeito que quer e não consegue viver a vida do jeito que quer, porque com Deus tem princípios, com Deus tem educação, com Deus tem repreensão, com Deus tem ensinamento, com Deus nós temos que estar debaixo da autoridade dele, respeitando a palavra e vivendo para ele. Então nós não podemos viver de qualquer maneira. O filho pródigo, às vezes, ele não está lá no mundo, ele está dentro da igreja, porque não obedece, porque não escuta, porque não muda a vida, porque ele quer viver a vida do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha, e fica dentro da igreja do mesmo jeito, porque não quer mudança, quer viver a vida fazendo o que quer. Não tem só filho pródigo no mundo, tem filho pródigo dentro da igreja, que fala do pai, mas não obedece o pai. Amém? E Jó lá no mundo, vivendo as piores situações degradantes que um homem pode viver, e adorava a Deus. E você hoje está na casa do pai, e não está na hora de você mudar o teu coração e começar a adorar a Deus de verdade, em espírito. Não está na hora de você mudar esse coração de pedra. Porque tem coisas que você precisa mudar para poder receber a palavra e para mudar esse coração de pedra. No
tem filho pródigo só na rua, não. Tem filho pródigo dentro da igreja. Amém? E tem Jó lá na rua e ainda adorando Deus. Tem gente passando coisas piores que você, que está dentro da igreja e está lá na rua, mas está adorando a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então preste atenção, igreja. Preste atenção. Glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção. Que versículo que eu parei? 7. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem exercitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento, porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela. Olha Jó. Por que eu não morri na barriga da minha mãe? Jó está falando, sabe do quê? Sabe o que ele está falando aqui? Tudo que eu estou lendo para você, ele está falando tudo de dentro antes de sair para o mundo. Por isso que ele está falando dessa maneira. Porque hoje ele compreendeu que o mundo que nós vivemos é um mundo ruim, mal. Por quê? Quem é que quer passar sofrimento e achar que é bom? Tem muita gente que fala: não tem graça se não sofrer. Então você gosta de sofrer? Não tem graça se ninguém me xingar, ninguém me humilhar. Você gosta de ser xingado, de ser humilhado? Não tem graça um mundo que não tem problema. Aí as pessoas não vêm para a casa de Deus porque nós temos a vida eterna, e na vida eterna não vai ter nada disso. E as pessoas reclamam disso porque é ignorante, não sabe o que fala. Eu vou para o inferno mesmo. Lá no inferno vai ter muita... Você não sabe o que é o inferno. Você não sabe o que é o inferno. E tem muita gente que fala: eu prefiro ir para o inferno que ir para um lugar que não vai acontecer nada. Ai, meu pai, se eu fosse você, eu convertia essas palavras rapidamente dos seus lábios e pedia perdão para Deus, porque você não sabe o que você fala. Está pensando que no inferno vai ter paz. Está pensando que no inferno vai ter refrigério. Você sabe o que é você estar dentro de uma panela fervente com água e só borbulhando e atormentado lá no lago de enxofre? Vai ser assim. Satanás, você vai ser um caldeirão de fogo, você queimando vivo, sem morrer. Satanás te atormentando, os vermes te comendo, e aquela gritaiada de morte, e você estando vivo, queimando. É que eu não consigo explicar para você o quanto é horrível o inferno. E as pessoas falam: não, eu prefiro ir para o inferno. Você acha que eu vou lá para Deus lá? Porque lá não vai ter mais isso. Eu vou para Deus em nome de Jesus e rapidamente. A pessoa não sabe o que ela fala. Esses crentes aí falam de vida eterna, de paraíso. Então vive você nesse mundo. Esse mundo vai acabar. Esse mundo é bom que nós vivemos? Temos que trabalhar, temos que lutar, passamos tantas dores, passamos enfermidade. De repente nós estamos bons, daqui a pouco nós estamos ruim. Você quer lá no paraíso, lá com Deus, não vai ter nada disso não. Amém? Não vai ter nada disso. Não haverá mais choro, nem lágrimas. Aí você ouve gente falando o quê?
Não, prefiro a vida com dificuldade. É mentira, que é ignorante. Quer falar isso porque acha que é maioral, acha que é poderosa, acha que é guerreira acima da média e ninguém é. Amém? Então Jó está falando do quê? Do ventre da mãe ainda. Às vezes, eu vou falar de mim. Acho que eu já cheguei a falar quando eu fui morar na rua, ou a vida que eu levava. Para que eu nasci? Que merda que eu sou? Que lixo que eu sou? Que porcaria de homem que eu sou, de ser humano que eu sou? Por quê? Eu não entendia nem o que eu falava. Por quê? Não conhecia Deus e estava passando a maior dificuldade da minha vida. Porque uma hora a dificuldade bate na vida daquele que não tem Deus, aí você vai entender o que é o propósito de vida. Quando você não chegar no fundo do poço, você não vai saber ainda. Quando você está no meio, mas quando você chegar quase lá no fundo do poço, aí você vai entender. E todo mundo vai passar por ele. Não tem quem não passe no fundo do poço. Amém? E no fundo do poço, você não vai ver mais nada nem ninguém. Você vai ver só uma luzinha brilhando, que brilha, e de repente você olha, ela some. É o que vai te trazer esperança no fundo do poço. E essa luz se chama Jesus. Se apega para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, venha para Jesus, porque Ele está te chamando para tirar a tua vida do fundo do poço. Amém? Porque eu cheguei no fundo do poço, e não teve mãe, e não teve amigo, e não teve nada, nem ninguém que pudesse me tirar do fundo do poço. Mas Jesus enfiou a mão dele na lama que eu estava atolado, no inferno que eu estava, me tirou pela mão dele poderosa e me ergueu e me deu a vida. Só Jesus tira você do fundo do poço. Homem nenhum, imagem nenhum, santo nenhum tira a tua vida do fundo do poço. Glória a Deus. Ninguém. Só Jesus. Você pode clamar qualquer santo, você pode fazer qualquer coisa, do fundo do poço você não sai. Só Jesus tira você do fundo do poço e te dá vida. Não vai pensando que aquela imagem, não vai pensando que santo A, santo B, invocação disso, daquilo outro, vai tirar e vai mudar a tua vida. Você vai se enganar por um tempo, e mais que você se engana, você está se afundando. Você acha que está dando certo, você está se afundando, e você se ilude mais ainda com aquilo, e se afunda, e se afunda, e se afunda, até quando você não vê mais nada, até quando você não vê mais ninguém, aí você olha para você, acabou minha vida, não tem mais sentido. Mas Jesus ama a tua vida, e se você clama a Ele no fundo do poço, Ele te tira do fundo do poço. Glória a Deus. Nada nem ninguém tira. Nada. Porque quando eu cheguei no fundo do poço, igreja, eu não via mais nada, eu não via mais ninguém, não via mais nem luz, não tinha mais nada. Então eu comecei o quê? Amaldiçoar, que homem que eu sou, para que eu nasci? Eu sou um lixo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E comecei a falar comigo mesmo, eu quero morrer, porque isso daí eu lembrei de Deus, porque o Senhor não me mata logo, que eu não nasci com isso, com aquilo, para que essa vida não presta. Aí Deus falou, ainda há esperança. E Deus está falando para mim e para você, ainda que você esteja no fundo do poço, ainda há esperança. Glória a Deus. Para o homem não tem esperança. Em vão é o socorro do homem. É vão. Amém? Em vão o socorro do homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há quem possa te ajudar, não há ninguém que possa te ajudar, somente Jesus salva, só Jesus salva, mas ninguém salva
liberta, mais ninguém transforma, nada nem ninguém pode mudar a tua vida. Santo A, santo B, e nem religião A, religião B, nada, nem igreja A, nem igreja B, só Jesus Cristo salva. Glória a Deus. Só Jesus Cristo. Nada nem ninguém. Amém? Só Jesus salva. Somente Ele. Se você quer uma mudança de vida, entrega a sua vida verdadeiramente para Deus. Entrega a sua vida para Deus, porque Ele te salva. Entrega para Jesus sua vida. Fala: Senhor Jesus, põe a mão no teu coração, levanta sua mão, feche seus olhos, aonde você estiver, fala: Jesus, eu me arrependo dessa vida que eu estou levando. Eu me arrependo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Seja o único, exclusivo, eterno Salvador da minha vida. Eu aceito o Senhor como meu Salvador e único, e Deus já faz parte da tua vida. É uma simples oração e Deus muda a tua vida, porque foi essa oração que eu fiz de aceitar Jesus como meu Salvador, cheio de droga, enlouquecido, e Ele veio e sabe fez o quê? Entrou na minha vida, e no decorrer dos tempos Ele mudou a minha vida. Primeiro aceita Ele, porque se não aceita Ele, não tem mudança de vida. Glória a Deus. E Ele falou o que lá em João? Não rogarei ao Pai, porque o quê? Porque vocês têm crido que eu vim do Pai, e o Pai vos ama. Então tem que ter um filho para o Pai amar. Amém? E nós temos um filho. Também não significa que nós não vamos passar dificuldade, igreja. Muitas das pessoas se enganam. Agora eu estou com Deus, agora Ele vai acontecer muita coisa ainda. Jesus está falando o que para os discípulos? É chegada a hora que eu ficarei só. Vai chegar uma hora que você vai ficar sozinho, sozinha. E quando você ficar sozinho, sozinha, se prepare que a melhor fase da tua vida está acontecendo. Dá uma salva de palmas bem forte. Quando você estiver nessa fase, é a melhor fase da tua vida, porque você vai entender o amor do Pai. É a melhor fase, igreja. Eu falo para você que eu já passei por ela, e hoje eu posso falar para você, é a melhor fase. Por mais que está doendo, por mais que está dando tudo errado, por mais que a sua vida esteja de ponta cabeça, por mais que você esteja sozinho, é a melhor fase da tua vida, quando você percebe o amor de Deus cuidando de você, acalmando você, e você começando a ter um contato com Ele, porque Ele está falando com você no meio que você está sozinho, claramente, aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa mudar, aquilo que Ele vai realizar na tua vida, aquilo que Ele está te prometendo, e as promessas que Ele está te fazendo, são tantas promessas, que você para pensar: mas como é que vai acontecer? Olha a minha vida como está, é ou não é? Será que vai acontecer mesmo? Será que tudo isso que você está me falando vai acontecer mesmo? Vai, porque Deus está falando claramente com você. As promessas de Deus, ninguém pode interromper. Amém? Então, igreja, é a melhor fase. Às vezes você reclama, ninguém liga para mim, ninguém manda mensagem para mim, parece que eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas é a melhor fase da tua vida. Se eu fosse você, eu começaria a agradecer, eu começaria a falar para Deus: Deus, obrigado, porque o Senhor está sempre comigo. E Jesus falou o quê? Eu não estou só, porque o Pai
estar comigo. Dá uma salva de palmas, igreja. Pelo amor de Deus, ressuscita. Você nunca está só. Jesus está falando: todo mundo vai me deixar, vocês vão tudo me deixar, mas eu não estou só. A mãe pode se abandonar um filho que ama, como nós vemos vários casos, mas Deus nunca abandona um filho que ama. Deus nunca abandona um filho que ama, porque minha mãe me abandonou, irmãos me abandonou, amigos me abandonou, o mundo me rejeitou, mas Ele me amava, e hoje Ele me ama muito mais. Então não importa a situação, eu passei na rua e vim para o altar pelo amor que Ele tem por mim, e o amor que Ele tem por você. Ele te coloca onde Ele quiser. Se Ele te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele é fiel. Glória a Deus. Ninguém queria mais o Alex. O Alex era um lixo jogado às traças, onde um cachorro não via. O Alex era um lixo jogado na rua, onde ninguém queria. Eu falo com propriedade daquele que me tirou deste mundo, daquele que me libertou deste mundo, e que somente Ele pode fazer alguma coisa mudar na tua vida. E o nome dele é Jesus, e Ele está bem presente conosco nessa noite para mudar a minha e a tua vida. Glória a Deus. Porque o homem não tira dos vícios da droga. O homem pode tirar você dos vícios da droga. O homem pode tirar você do vício da bebida. O homem pode tirar você do vício do cigarro. O homem pode tirar você da enfermidade. O homem pode fazer alguma coisa por você do tipo que não dá para fazer. O homem pode curar você do câncer. Pode? O que o homem pode fazer por você? Então, em vão é o socorro do homem. Para de confiar em homem, para de confiar nesse, naquele. Confia somente em Deus e ama o teu próximo e viva a tua vida. Para de ficar confiando em pessoas, para de ficar esperando em pessoas, para de ficar colocando a tua confiança em homem. Homem é o socorro, é vão. Confia somente em Deus. Amém? Confie em Deus. Ah, mas eu te ajudei, eu te ajudo, ajuda nada. Quem ajuda não fala que ajudou. Quem faz não fala que fez. E Jesus nunca vai falar isso para você. Jesus, quando você errar, Ele vai te ajudar a fazer o que é certo e não vai te apontar. Pelo seu próprio erro você vai aprender, e ainda Jesus vai te ajudar e vai te dizer que te ama. Então não deixa igrejas, não deixa assim religião, não deixa doutrinas dizer que Deus te abandonou porque você pecou, porque você falhou, porque você transgrediu, porque você abandonou, e Deus não te quer mais, porque Deus te ama. A religião destrói a igreja. A religiosidade destrói a igreja. É que é muita gente querendo dizer como viver, mas o Espírito Santo que está entornado na minha e na tua vida, Ele vai ensinar a cada um de nós como viver, como se colocar, como se vestir. Então para, que o homem quer colocar um pudor, o homem quer colocar a doutrina dele. Para você ser santo tem que usar um terno. Para você ser santo você não pode ter tatuagem. Para você ter santo você não pode usar uma bermuda. Para você ter santo você tem que ser assim, assim, assado. Para com isso, que isso é coisa de homem. O homem quer te acabar com a tua vida, mas Deus quer te levantar. Doutrina de homens que mata homens. E diz que a igreja é muita doutrina, igreja. É
muita gente querendo ser muito santo, acima da média, e de santo não tem nada. É muita gente querendo ser tal, e muito pastor querendo ser tal, é muito irmão querendo ser tal, e de santo não tem nada. É um pecador, é um miserável, e não reconhece que é, porque eu sou um pecador e um miserável. Aí quer ensinar uma santidade em que nem eles vivem a santidade que eles falam. Amém? E fala de Jó agora. Jó está amaldiçoando o dia do nascimento dele. Então Jó endoidou. Fala isso na igreja. E Deus deixou de amar ele? Deus abandonou ele? Quem mata é o homem. Quem mata é doutrina. Quem mata é religião. Jesus veio para salvar e tirar você de religião, porque aqui não é religião. Amém? Fala agora da fé de Jó. O homem quer falar até da tua fé. O homem quer colocar a temperatura da tua fé. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu falava: Senhor, a partir de hoje eu confio só em Ti. E quem quiser falar da minha fé, se eu amo pouco, se eu amo muito, eu te amo porque Tu me ama. E eu creio em Jesus. Jesus falou: eles creem em mim e o Pai nos ama. E se o Pai nos ama, acabou. Eu peço o Pai e está tudo certo. Mas primeiro, entrega a tua vida para Ele. Como você quer falar das coisas se você não entregou a vida para Ele? Jó já era de Deus? Jó era um homem íntegro e reto que se desviava do mal, temente a Deus. Então Jó era de Deus. Amém? Se você é de Deus, meu irmão, minha irmã, não tem ninguém que derrube você. Nem a enfermidade, nem qualquer outra situação derruba você. Você vai passar. As pessoas vão saber. Muitas das pessoas vão até ver. Mas isso não importa. Quando você tem a sua fé alicerçada em Deus, as pessoas podem ver, as pessoas podem saber, as pessoas podem tudo. Mas quer que eu fale uma coisa para você? Você vai vencer em nome de Jesus. E quando tudo isso passar, as pessoas vão ter que respeitar o Deus da tua vida. De saber, eu vi tudo que passou, eu vi tudo que fizeram, mas Ele nunca abandonou, ela nunca abandonou. Então não abandona a igreja, não abandona a Deus por causa de pessoas. Amém? Estão gostando da palavra? Onde eu parei? O 12. Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Jó está falando da morte. Porque teve peito para ele amamentar. Se eu tivesse morto, eu já estava descansando. Olha o que Jó está falando. Olha o que Jó está falando. Se eu tivesse morto, já estava bom. E tem muita gente que fala isso hoje. Se eu tivesse morto, já estava bom. Uma coisa é você morrer com Cristo, uma coisa é você chamar a morte para você e morrer sem Cristo. Então toma cuidado que você perde, viu? E se você chamar a morte para você, toma cuidado que você vai passar um bocadão ainda antes de encontrar com ela, para ver se você vai querer ela ou não. Porque quando eu chamei a morte para mim, a morte apareceu, mas na hora que eu vi ela, eu não quis mais ela
veio um negócio, vou te falar, hein, igreja. Saí correndo para os braços do pai. E o pai falou: vem, meu filho amado. E me tirou deste mundo. Amém? Então Jó está falando do que? Da morte. Olha isso. Como os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou como os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou com o aborto oculto, eu não existiria. Opa, para isso, igreja. O que Jó está falando? Do aborto oculto, daquela pessoa, daquela mulher que aborta escondido. Sabe aquela mulher que não quer ter um filho, toma um remédio para abortar? Jó está falando que ele preferia ser isso, um aborto escondido. Será que ele estava bem? Olha a situação do homem. Mas em tudo, dentro do coração de Jó tinha Deus. Amém? Glória a Deus. Olha isso, igreja. Ou como um aborto oculto, eu não existiria. Como criança que nunca viram a luz. A criança está no ventre, não está? Mas ela nunca viu. Quando a pessoa aborta. Olha o que Jó está falando. Igreja. Isso são coisas para a gente não fazer. Isso são coisas para a gente não falar a Deus. Amém? Porque o momento vem, a dificuldade vem. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousa os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feito. Amém? Ali está quem? Os maus. Os maus. Quando eu li isso aqui hoje, igreja, eu falei: ai meu Deus do céu. Amém? Eu li isso aqui, eu falei: os maus já dormem e para de me perturbar. Mas eu não posso pensar dessa maneira. Amém? Que outrora eu era mau. Outrora eu era uma pessoa que fazia o mal. Eu vendia droga, eu era do tráfico. Então eu fazia coisa boa. Eu desejava boas coisas para as pessoas. As pessoas iam pegar droga comigo, eu desejava coisa boa para ela. Eu falava para ela: não faz isso não, isso vai acabar com a tua vida. Mas para alguns ainda eu falava. Mas eu queria saber do quê? As pessoas pouco se importam se vai atrapalhar essa ou aquela. Ela quer saber do dinheiro no bolso. Amém? Eu era assim. Eu não queria saber de nada, eu queria saber do dinheiro no bolso. Então eu vendia droga para quê? Para ter dinheiro, e eu tinha muito dinheiro. E cadê esse muito dinheiro? Cadê a vida fácil? Cadê as baladas, as orgias? Cadê as amizades? Cadê os carros? Cadê tudo? Cadê toda mulherada? Cadê tudo isso? Acabou. E a droga ainda por cima quase me matou. 6 overdose, fora os princípios. Tiro comendo solto na orelha. Amém? A vida fácil ficou difícil. Aí a rua esperou a vida fácil. Quando você faz mal e não se preocupa, com o que você está fazendo, você pode ter certeza que um dia você vai colher. Um dia você vai colher tudo que você fez. E se você vir para Deus, muitas das coisas Deus te perdoa, mas ainda coisas você vai colher. Você vai colher. Vai. O mal que você faz, você vai colher. Por que eu não temo nada de ninguém? Porque se me deseja o mal, vai voltar sozinho. Não se preocupe não. Uma hora você vai colher. E quando você começar a colher, você vai sentir a dor que é de amaldiçoar um homem de Deus ou a igreja do Senhor. Ou uma irmã, uma
glória de Deus. Um dia ela volta. Amém? Glória a Deus. Versículo. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Amém? Lá está o grandão e está o pequeno. O que achava-se grande está morto, e o pequeno que não era nada está morto também. Amém? Porque se concede luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não. Jó estava desejando a morte, falando da morte, mas a morte não vem, não adianta. Quando não for a tua hora, para de chamar a morte. Está passando um bocado ruim, agradece a Deus, porque você não vai ainda. Jó estava passando coisa boa, mas aí ele está falando o quê? Até que ele chama a morte não vem. Nem a morte te quer, porque Deus te ama. E Deus aboliu a morte. Você sabia disso? Jesus Cristo acabou com a morte. E já não há morte mais. Ele venceu a morte. Amém? Então como que você vai desejar a morte? O negócio agora é vida. O negócio agora é vida. Você quer vida? Toma vida. Deseja a vida. E quando chegar seu dia, você vai em paz para os braços do Pai. Glória a Deus. Fique em paz. Quanto mais se desejar, pior fica e ela não vem. Amém? Eles cavam e procuram dela mais do que os tesouros ocultos. Eles se regozijam por um túmulo. Exultaria se achasse a sepultura, porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derrama como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Posso te ensinar uma coisa? Aquilo que temo me sobrevém. Para de ir. Isso não vai acontecer. Amém? Aquilo que eu receio, a pessoa receosa, vai acontecer. Para de ser receoso, amém? Senão vai acontecer. Glória a Deus. E não aquilo que tanto me sobrevém e o receio me acontece. Então para de ficar pensando. Eu vou ficar desempregado. Aí você vai ficar. Eu vou ficar sem dinheiro. Você vai ficar. Você vai ficar em nome de Jesus. Amém? É assim, igreja. Essa pessoa. No que você receia, o que vai acontecer. É o que vai sobrevir para você. Se você desejar coisas boas, vai vir coisas boas. Se você desejar coisas mal, vai vir coisa mal, orelhinha. Acorda, orelhinha. Tá dormindo? Orelhinha. Tá dormindo, orelhinha? Você gosta, né? Acorda. Vai sobreviver isso a tua vida. Para de ficar pensando. Ele vai me dar um treco. Vai dar treco nada. Vai me dar saúde. Amém? Eu vou ficar isso. Vai ficar nada. Você vai ter dinheiro. Eu vou ficar sem saúde. Você vai ter saúde. Se você ficar pensando nas coisas e absorver elas, vai acontecer. E grandes coisas ainda, hein? Amém? Toma cuidado. Volta para João. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Vai no versículo 7.
porque vos tenho dito estas coisas. A tristeza encheu o vosso coração? Olha o que Jesus fala, hein? Só porque eu disse essas coisas encheu de tristeza seu coração? Pelo contrário, porque diz, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, para que vós outros, se porém eu for, eu vou enviarei. Amém? Ele está falando de quem? Eu tenho que ir para o Espírito Santo descer para vocês. Amém? Eu tenho que ir para o Pai. Porque eu disse que eu vou para o Pai, vocês vão ficar tristes? Aí ele estava ensinando os discípulos: não, mas eu vou. Se eu não for, não tem como vocês receberem o Espírito Santo. Eu vou, mas vou encher vocês do Espírito. Vou encher vocês, xarabacarabadaia, suriandarás. Eu vou encher vocês da presença. Eu vou encher vocês do Consolador. Você vai ter um Consolador na sua tristeza. Amém? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Amém? Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Escapou para Satanás. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Jesus já condenou Satanás. Acabou para a morte. Amém? Amém. É por isso que através de Jesus você vence o pecado. E a justiça foi feita porque ele passou pela morte. E Satanás já está condenado. Então você não vai junto com Satanás, porque ele já está condenado. Ele quer levar muitos. Mas você hoje aceita Jesus, volta para Jesus, toma posse da palavra, porque a condenação da tua vida acaba. Ele perdoa os seus pecados, ele te envia o Espírito Santo e uma nova vida ele faz na tua vida. Glória a Deus. O príncipe desse mundo já está julgado. Satanás, Lúcifer, a serpente, o diabo já está condenado pelo sangue de Jesus, pela morte e pela ressurreição, porque ele tirou a chave da morte, aboliu. Então por isso que nós não morremos, nós temos a vida eterna quando pegamos num sono para a ressurreição da vida eterna. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra de Jesus. Ele julgou, está julgado. O diabo, acabou para o diabo. Amém? Amém. O diabo não tem poder para nada, porque Jesus já condenou, ele está julgado, está condenado. Glória a Deus. Não tem salvação para o diabo, não tem salvação para os anjos caídos, não tem salvação para ele. Tem salvação para os homens, tem salvação para a humanidade, mas para o diabo, os anjos caídos, não tem salvação. Tem salvação para a pior pessoa que você já viu na face da terra, ainda tem salvação. Glória a Deus. Para ele não. Amém? Amém. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ai, tarabaiadaia. Ei! Como que eu estou anunciando essas coisas? Porque recebeu o Espírito Santo. As coisas que estão por vir, as coisas do presente e as coisas do futuro. Porque o Espírito Santo é que vai nos guiando, é o Espírito Santo que vai nos ensinando. Agora vai lá por versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém! Amém. Em Jesus você tem
Jó, ainda dentro dele havia a fé. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas. No mundo você vai ter aflição, em Cristo você vai ter paz. Então fica com Cristo, que pode estar caindo no mundo, mas Ele vai te dar paz. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele vai te dar paz. E essa é a palavra para o nosso espírito hoje. Que teu espírito seja fortalecido no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Você que está ao vivo conosco, fica na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo e o Consolador já te batizou na tua casa, no teu carro, no teu trabalho. O Espírito Santo te visitou, já faz parte da tua vida no nome de Jesus. Você que aceitou Jesus, eu não sei onde você está, no banheiro, com dor de barriga, Jesus já faz parte da tua vida, já deu tudo certo no nome de Jesus. Em Cristo tem paz, no mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo porque Jesus já venceu o mundo. Glória a Deus, um ótimo final de semana e tchau! E uma salva de